Livro de Josué, capítulo de número 24, em nome de Jesus. Você que também está aí pela internet, pegue a sua Bíblia, abra lá em livro de Josué, capítulo de número 24, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Tem o livro de Deuteronômio, depois do livro de Deuteronômio, você já vai encontrar Josué, você localiza o capítulo 24, versículo de número 14 a 16. Todos os irmãos acharam? Amém. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses a quais serviram vossos pais, da além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje quem vos servis. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Pode sentar, em nome de Jesus. Louvado seja Deus pelo dom da vida, por essa oportunidade nós estamos aqui mais uma vez. Livro de Josué, capítulo 24. Eu gostaria de deixar como tema desta palavra: trabalhar com Jesus. O tema, viu, irmão? Depois você pode estar lançando lá. Trabalhar com Jesus. Aleluia. O irmão Heleno foi muito bem no momento que ele estava tocando aquele grande louvor. Como é que era? Estava falando sobre servir, né? Servir. Mas eu também gostaria de cantar um outro louvor. Vocês abram lá na sua harpa, 115, em nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei se eu vou cantar como o irmão Heleno, como o irmão Dionísio, como a irmã Erenilda, a irmã Luciana e os demais cantores aqui, né? Mas eu vou tentar cantar, viu? Aleluia. Vamos lá no 115? Aleluia. Eu acho que esse louvor todo mundo gosta. Sou apaixonado por esse louvor. Quem gosta desse louvor, levanta a mão. Ah, não, teve gente que não levantou, não. Esse louvor, ele fala sobre trabalho. Quem gosta desse louvor, levanta a mão. Aleluia, mas não pode mentir, hein? Os mentirosos não herdarão o reino do céu. Se você levantar a mão, é porque realmente vocês gostam. Quem quer trabalhar? Vamos lá, louvar para o Senhor. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Vamos lá, igreja. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Vamos lá, igreja. Trabalhar e orar. Canta bonito para Jesus. Na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor. Quero ser obreiro e quero ser obreira, confiando
no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, achará também lugar, sim, na vinha do Senhor. Tá bom, irmão? Achará também lugar na vinha do Senhor. Achará lugar na congregação do Jardim Boa Vista. Aleluia. Encontrará lugar nessa igreja que você congrega aí, porque as igrejas estão carentes de obreiro e de obreira. Vocês cantaram com entusiasmo, né? Ser vida pura. Trabalhar com afinco. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar. As pessoas que estão escravizadas no pecado, através da sua vida, você trabalhando para Jesus, você vai conduzir ele para quem? Para Jesus. Eu vou te conduzir aqui para Jesus. E lá no livro de Josué, muitos não estavam querendo servir realmente ao Senhor. Varão valoroso, varão valorosa, você é o quê? Eu sou um servo de Deus. Eu sou uma serva de Deus. Mas o que significa ser servo e ser serva? O que significa isso? Servir, a palavra servir, trabalhar como servo. Você está sendo um servo, você está servindo. Exercer função, está lá no dicionário, hein? Exercer função de criado. Tá aquela mansão, né? Aquelas coisas todas. Vem aqui, vai lá e traz lá umas bandejas, traz minha comida. E ele lá só sentado, e o servo vai lá, né? Olha aqui a bandeja. Lá no dicionário está explicando isso também, Exercer função de criado, pôr na mesa, comida, bebida, auxiliar, ajudar, ser útil e ter serventia. Tudo isso é ser servo. É tão bonito quando alguém diz assim: eu sou um servo do Deus Altíssimo. Eita, título bonito. Aleluia. Eu sou servo, sou serva. Então você está trabalhando. Então você está exercendo alguma função. Então você está pondo na mesa. Então você está auxiliando, você está ajudando, você está sendo útil na congregação. Você está tendo serventia. Muitos, eles não queriam servir ao Senhor. E Josué faz de novo concerto com o povo. Agora, pois, temei. Você está temendo ao Senhor? Eu temo ao Senhor. Temei ao Senhor e serviu. É servir Deus, servir o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é servir o pastor. Não é servir o irmão Paulo, a irmã Janete. Não é servir a regente, a líder, o líder. Não é. É para o Senhor, abençoado. Abençoado e abençoada. É para o Senhor. Você nem queira saber o que eu estou fazendo para o pastor. Já fiz tanta coisa, não é para o pastor, não. É para aquele que te deu o fôlego de vida que você levantou graças a Ele. Glória a Deus. O que você está fazendo por Jesus? Jesus, Ele te levanta, te dá o fôlego de vida, você está enxergando, você bebe, você se alimenta, você vai trabalhar, mesmo em meio às suas dificuldades, mas Deus está ali cuidando de você. Você vai para lá, você vem para cá, você lava a sua roupa, você cuida da sua casa, você que trabalha fora, você que é um trabalhador, Deus está te dando sustância, que nem o irmão Ademilson disse, 12 horas, não é fácil não. E está lá, indo para cá. E o que eu estou fazendo em retribuição ao meu Deus? O pastor só pede. A irmã só pede. A regente fala, essa música, esse louvor, isso, aquilo outro, não é nem para A e nem para B. Hoje é doutrina, né, gente? É um pouquinho mais duro, né? O pastor falou, então, vamos lá, né? Aleluia. Não é para a irmã, não é para o irmão. É para Jesus que você está fazendo. Se tem esses líderes na igreja, Deus usa desses líderes
para estar de frente de um trabalho. Servir o Senhor com sinceridade. Não é com máscara. Não é com falsidade. Agora, pois, temei. Você está temendo ao Senhor? Então serve Ele com sinceridade e com verdade. Olha, sinceridade e com verdade. Aleluia. E deitai fora os deuses. Aqui está dizendo para tirar aqueles outros ídolos. Aqui no nosso caso, é tirar aquilo que dá de empecilho para nós. É aquilo que esteja atrapalhando. Graças a Deus nós aceitamos já Jesus como Salvador. Nesse caso aqui no contexto, é que eles estavam em outros deuses também. Mas aqui deixai de lado o quê? A preguiça. Deixai de lado a preguiça. Eu sei como é difícil para você que limpa a igreja vir aqui de manhã. Vocês que estão ali naquela tabela lá, cumprir um frio, uma garoa. Mas não, eu vou lá na casa do meu Deus, porque Ele tem me sustentado. Eu vou lá servir Ele. O que é servir? Eu vou lá lavar a igreja. Você está servindo. Ai, mas eu estou lavando a igreja. Jesus está olhando e falando, olha lá minha filha. Olha como ela está deixando aqueles pisos mais branquinhos. Ela está esfregando. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo só contemplando, olhando. Ela vem, abre a porta da igreja e começa a lavar. E começa a cantar. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. E limpando. E vai lá dar descarga. Coloca um desinfetante no banheiro. E tira os papéis. E vai limpando a igreja. E limpa o púlpito. Isso é servir ao Senhor. Mas irmão, sim senhor, sim senhora. Você está servindo a Deus, a casa de oração, para a casa ficar cheirosinha, limpinha, arrumadinha. Também é um meio de você estar servindo ao Senhor. A dedicação. Não, hoje é o dia de doutrina, eu vou lá aprender mais da parte de Deus. Não, esse horário às 18 horas no sábado eu não posso atrasar. Chega lá no trabalho atrasado. No Olerite vem lá 2 horas, 1 ponto alguma coisinha, eles comem tudo, desconto. Chega lá correndo, e às vezes até atropelado, sai correndo para marcar o ponto no horário. Na casa de Deus. Serviu com sinceridade e deitai fora as coisas que não servem. Josué está dizendo assim, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero servir ao Senhor em minhas limitações, em minhas dificuldades, os meus problemas. Eu quero servir ao Senhor, eu quero passar por cima de mim. Deus sabe disso. A minha família, às vezes, nossos momentos difíceis, não, vamos filha, vamos lá, porque Deus nos resgatou, porque Deus nos libertou, e é isso que você tem que dizer para a sua esposa, e você esposa dizer para o seu marido, e você filho dizer para o seu pai, e você pai dizer para os seus filhos. Como aquele dia, às vezes, a pessoa não está bem. Não, pai, vamos lá. Olha como o senhor era, olha como o senhor é hoje. Não, esposa, olha como você era e olha como você é hoje. Nós precisamos resgatar mais, como foi cantado. Resgatar pessoas que estão no escravo do pecado e trazer para Jesus. Eu preciso ir ali entregar um panfleto. Eu preciso ir ali falar de Jesus para as pessoas. Falar que Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história. E o que eu estou fazendo para Jesus. Não que Ele precise de mim, para Ele cada vez mais, porque a glória é dEle. Ele precisa de nós, é o meio que Ele está usando, que Ele sempre usou, como Ele usou os discípulos, para que as pessoas venham para Jesus. É em todos os aspectos de evangelização, de trabalho dentro da igreja, seja em que área que for, na mocidade, na área das irmãs, regente, porteiro, sim, está ali recebendo as pessoas, tendo muita sabedoria para quando vem aqueles abençoados, está servindo ao Senhor, em todos os aspectos, preparando algo para que possa ser vendido, arrecadar fundos para a igreja, a congregação, também é um meio de você também estar lá servindo ao Senhor. Ah, eu não vou fazer não. Ah, eu não quero não. Eu não vou fazer não, não posso não. Então me fez até lembrar outras coisas. Não posso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. As músicas do mundo, né? Ei, misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer isso. Ah, eu estou cansada. Quantas mulheres que eu sei disso,
que está ali cansada, tudo, e faz aquele bolinho, aquele pudim, chega até suado aqui ainda. Outro dia eu peguei um que estava até suado, é quente, trabalhando, se esforçando. Não, eu vou ali fazer porque é para o meu Deus, é para ajudar na casa de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 13, em nome de Jesus. Eu vou fazer igual o pastor Vicente, eu ainda estou na introdução. Vou fazer igual o pastor Vicente, ainda estou na introdução. Aleluia! Mas vocês podem ficar tranquilos que de meia-noite nós não passamos não, viu? Aleluia! Ô glória! A irmã Fabiana gostou, ela mora pertinho, né? Aleluia! É só atravessar a rua, né, irmã? Já está em casa, né? Aleluia! João, capítulo de número 13, em nome de Jesus, versículo 12. Depois que lhe lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis o que eu tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Olha o que Jesus está falando. Jesus lavou os pés dos discípulos. Após lavar os pés dos discípulos, disse para os discípulos assim: vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Sim, mestre, vós me chamais de mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Jesus disse: eu sou o Senhor. Quando Moisés foi libertar o povo, quem é? Quem eu vou falar que é? Sou eu, o Senhor. Sou o Senhor. Eu sou. Você diz que eu sou? Sim, eu sou o Senhor. Ora, se eu sou o Senhor e mestre, vos lavei os pés, deveis também lavar os pés uns dos outros. Muitas vezes eu não quero ajudar a irmã, eu vou lavar o pé dela? Imagina. Eu lavar o pé? Ora, eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Deus está falando em todos os sentidos, em ajuda, em todos os... Não, irmã, você está precisando do que, irmã? Eu vou te ajudar, irmã. Ô, irmã, você fez o quê? Não, irmã, deixa, vamos conversar aqui, agora é minha vez. Eu nunca estou fazendo nada, irmã, você está se esforçando, agora é minha vez. Irmão, você vai precisar do quê? Pastor, você está precisando do quê, pastor? Você precisa de uma ajuda, pastor? O que você está precisando, pastor, que eu posso estar fazendo para contribuir aqui na igreja? Porque Jesus disse no versículo 15, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Jesus, ele dá o exemplo de... Jesus vai ali e começa a lavar os pés dos discípulos, ele sendo o próprio Deus. O que ele está querendo dizer nessa mensagem? Da ajuda mútua entre um e o outro, porque a igreja não anda só. Nós somos a igreja, então nós precisamos estar unidos para poder trazer mais almas para o meio. O salmista diz: tão bom e suave que os irmãos estejam em união. Essa saída que vai ter para a chácara, estão ali trabalhando, não vamos nos esforçar, nós vamos fazer uma programação. Está trabalhando, é um trabalho, a preocupação, quem vai ministrar, quem vai pregar, quem vai fazer isso, preciso fazer isso, está servindo para o Senhor, também é um serviço, sim, é um serviço para Deus, aleluia, louvado seja Deus. Lucas capítulo de número 9, em nome de Jesus, Lucas 9, versículo 57, acerca dos que seguem a Jesus. E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um, olha aí, tem, se lá com os discípulos tinha, no nosso meio não tem? Tem, porque nós somos humanos, e eles eram humanos também, os discípulos de Jesus. Um disse, olha, e aconteceu que indo pelo caminho, lhe disse um, quem é esse um? De repente pode ser o Paulo, de repente pode ser o João, de repente pode ser o Cláudio, de repente pode ser a Maria, de repente pode ser o Fernando. E aconteceu que indo ele pelo caminho, ele disse, Senhor, segui-te-ei para onde quer que você fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse o outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Eita, ele já foi logo na raiz. Eu vou enterrar meu pai, mas seu pai morreu logo agora. Onde? Eu estou te chamando hoje. Quantos que inventam uma desculpinha? Rapaz, não vou trabalhar amanhã não, porque o meu pai morreu.
Final de semana morreu quem? Morreu minha mãe. E agora morreu quem? Morreu o cachorro do vizinho. Morreu quem agora? Ih, rapaz, morreu minha prima. Mas, rapaz, você está matando todo mundo. Você está matando todo mundo. Por que Jesus já falou logo aqui? Nessa passagem, não, vou enterrar o meu pai. Arrumando uma desculpa. Ele falou assim, se eu falar assim, que como de fato a Bíblia ela é real, e aconteceu mesmo, que se está escrito, aconteceu. Quando nós falamos assim, é no meio do mundo. As pessoas às vezes não querem trabalhar, então elas inventam uma desculpa. A fulana está doente, tudo mentira. Mas nesse caso aqui aconteceu mesmo, porque se a palavra de Deus está falando que o pai morreu, o pai realmente morreu. Deixa eu primeiro enterrar quem? O meu pai. Olha o que Jesus disse assim, ó. Presta bem atenção, mas Jesus lhe observou. Ele olhou para ele, mas lhe observou. Deixe que os mortos ou enterrar os seus mortos. A pessoa está morta espiritualmente. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. É profunda essa passagem, né? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Deus, ele está dizendo que acima de tudo é Ele. Você está com uma dificuldade lá na sua família, às vezes pode ser até um problema de doença. Quem não tem problema de doença, gente? Nós temos. Mas é nós passar por cima de nós e falar, Senhor, eu preciso pregar a Tua palavra, eu tenho que passar por cima de mim, Jesus, e falar das maravilhas que o Senhor tem feito. Eu tenho que passar por cima da minha naturalidade humana e ir lá falar de Ti, porque assim como o Senhor me resgatou, eu preciso passar por cima de mim e ir lá falar do reino dos céus para as pessoas também. É acima de tudo Jesus. Em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas aflições, mas é ir falar de Jesus. Não é ficar inventando desculpinha não, para querer sair do meio dos caminhos do Senhor. Porque o Senhor sonda os corações, Ele sabe de tudo. Você que está ouvindo essa mensagem, ela vai ficar gravada. Você tem que servir o Senhor com toda sinceridade, porque olha quantas coisas Ele já tem feito. Olha quem era você antes e quem é você hoje. Quando Deus diz, não inventa mais essas desculpas, o que você está inventando? Deus, Ele foi tão radical que Ele falou, ó, o seu pai morreu, mas eu quero que você vá anunciar o reino dos céus primeiro. Jesus, ele observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, ó, já vem outro. Foi um, não falou o nome. Aí agora já vem outro. Ô pastor, aí começa já chegando devagarzinho, né? Aí chegou outro. Aqui no caso, falou para Jesus, chegou outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu me despedir primeiro do que estão na minha casa. Hoje não vai dar, sabe por quê? Porque eu estou com... Gente, eu tenho que falar, vou fazer o quê? Vocês desculpem, viu? Mas eu tenho que falar. Eu tenho gente na minha casa, eu não vou poder vir para a casa de Deus. Vocês vão ficar aí, e eu preciso ir para a casa de Deus. Porque Deus me libertou, e se eu ficar aqui, não vou me sentir bem. Você quer ir comigo? Vamos comigo? Deus tem tantas bênçãos e maravilhas. Quem sabe de repente Ele não está esperando que você vá e fale para Ele vir para Jesus. Você não quer ir? Então vamos fazer o seguinte, eu te amo demais, eu vou para a casa de Deus, porque eu toco, porque eu canto, porque eu prego, porque eu abro a igreja, e Deus está esperando eu lá, porque senão de repente eu não abrir a igreja, vai atrapalhar tudo o culto, e quem sabe de repente não tinha um lá parado esperando abrir a porta, e não foi aberto a porta, e aquele que poderia ser salvo naquela noite, foi embora por causa de mim, da minha irresponsabilidade. Senhor, não, primeiro deixa eu ir lá, os que estão na minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu estou ajudando, agora não quero ajudar mais não. Cansei de Jesus, cansei de igreja. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Se eu deixar a casa de Deus por causa do serviço, eu não vou estar apto para o reino dos céus. É a palavra de Deus, não é eu não. Aquele que põe a mão no arado, está lá trabalhando, hein? E olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Aleluias!
Mateus capítulo 20, versículo 28, em nome de Jesus. Mateus 20, versículo 28. Aleluias. Só a parte A do versículo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Só a parte A. Jesus, ele poderia estar ali só sendo servido. Eu sou o dono. Vamos trazer para o lado aqui hoje das empresas. Ele é o patrão. A pessoa é um patrão. Agora vamos trazer para o lado terreno. Não vamos falar o lado espiritual. O lado terreno. Um grande empresário. Você acha que ele vai lá ficar passando a faxina? Não. Ele vai fazer o quê? Ele vai pagar os empregados para limpar. Ele vai ter um empregado para estar de gerente. Ele vai ter um empregado para ser pedreiro lá na obra. Ou você encarregado da obra. E ele vai estar só administrando. Jesus sendo Deus. Ele diz assim, olha só o que ele diz. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Ele veio para servir. O próprio Deus. E o que eu tenho servido? Em relação ao que ele tem pedido para mim. Ele sendo Deus, ele veio para servir. E eu não vou querer servir? Eu não vou querer serviço nenhum? Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Ou eu quero dar trabalho para o meu Senhor? Ou eu quero dar trabalho para o pastor? Eu quero trabalhar para o meu Senhor? Ou eu não quero? O que eu ganho trabalhando para Deus? O que eu vou ganhar para o Senhor? O que eu vou ganhar, Jesus? Os discípulos falaram isso. Na humanidade deles eles falaram. Mas eu estou trabalhando tanto, eu estou lá, é segunda-feira, reunião em Cumbica, é terça-feira de novo, quarta-feira culto, quinta-feira visita na casa da irmã, sexta-feira culto, depois oração, quarta-feira culto, depois um monte, sábado saída, domingo culto de novo, segunda-feira de novo, esporadicamente, outras segundas-feiras sim ou não. Eu não estou dizendo, gente, vocês prestem atenção. Tem casos e casos. Hoje não vai ser possível sair. Hoje não vai ser possível fazer isso. Mas sempre passa ano e ano e ano. Tem casos e casos. Nós temos que analisar também. Irmão, hoje eu não tenho condições. Aí você vê que é uma pessoa dedicada, uma pessoa esforçada. Não vamos também radicalizar também. Mas nunca dá. Nunca faz. Só reclama. Nunca dá para você. O patrão sempre fala, dá para você ficar até mais tarde? Não. Dá para você ficar até mais tarde? Não. Mas nunca dá para você. Nunca dá. Faz uma forcinha. Aleluias. Louvado seja Deus. Alguém que está sempre te ajudando, dando bênçãos para você, te livrando. Se ele quiser, é só fazer assim, teu coração para agora. Eita. Que ele é o dono de tudo. Ele está lá, não, vai coração, trabalha. Trabalha, coração. Trabalha, impulsiona o sangue para esse aí. Dá o fôlego de vida, dá esse ar para ele, esse oxigênio para o corpo dele, as pernas dele, ele andando, ele enxergando, para ele trabalhar, bater aquelas caixas, dirigir o seu carro. Dê forças para ele nesse trânsito. Dê forças para ele assentando lá os blocos. Dá força para ele administrando, aonde que eles trabalham, em todos os aspectos. Dê força. Eu estou ali, estou dando força para ele. Deus está dando força. Deus está dando força. E o que eu estou fazendo? Ele que me resgatou. Eu não estou dizendo nem para aqueles que ainda não conheceram Jesus. Eu estou falando para aqueles que já conheceram Jesus. Aleluias. Marcos 10, versículo 28. Em nome de Jesus. Marcos 10, versículo 28. Olha aqui, Pedro perguntou na humanidade dele, talvez até tenha perguntado, né? E Pedro começou a dizer, eis que nós tudo deixamos. Quando ele chamou Pedro, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, se não me engano, versículo 19, eles deixaram. O que eles tinham? Lá as redes, o barco, tudo. Senhor, nós deixamos. E nós nem deixamos, hein? Nós nem deixamos. Deixamos para vir no culto lá, mas a tua casa está lá, você vai voltar para casa. Os discípulos, o apóstolo Paulo, antes de Saulo, olha quantas viagens ele fez. Não é com carrinho, não, para cima e para baixo. Era muitas vezes andando aquelas poeiras, e vai aquele sol escaldante, a noite frio. O apóstolo Paulo indo entre prisões, entre cárcere, e ele indo e falando de Jesus. O que eu tenho feito? Esses missionários que estão aí fora,
aquela missionária que está na Tailândia, dando a própria vida pelo Evangelho. Eu deixei tudo. Eu não deixei nada. Eu deixei muitas coisas assim. Você poderia estar descansando, deitadinho lá, mas Deus te deu a saúde, depois você vai lá e deita. Mas vai falar dele primeiro. Marcos 10, 28, disse assim: e Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: ele vai dizer para você também nessa noite, vai dizer para mim. Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, não é que é para você largar sua mulher, porque às vezes as pessoas têm que entender. É falar: ó, esposa, ô bem, fica aqui, tá tão frio. Não, você fica aí deitadinha, você não quer ir? Vou eu para a casa de Deus. É nesse sentido, tá, gente? Porque Jesus disse que é bom que o homem não ficasse só. E às vezes a pessoa ali é deixar. Deus está falando para me deixar, então vou embora. Não, não é assim. Senão sai do contexto e vira pretexto. Então ele está dizendo assim: não, você não quer ir? Eu vou para a casa de Deus. Você não quer trabalhar para Deus? Eu vou trabalhar para Deus. Pai, você não quer trabalhar para Deus? Eu quero. É nesse sentido. Aleluias, glória a Deus. Pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas. Olha aqui, quantos irmãos nós ganhamos. Irmãos, casas, às vezes vai na casa de um, come uma pipoca, vai na casa de outro, come um lanche. Olha quantos irmãos. Olha que coisa linda que nós estamos, a família cresceu. Vai ter a chácara agora também. Que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, em irmãos, em irmãs, e mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Mas aqui no versículo 31, é algo que eu me preocupo, e que você também tem que se preocupar. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. O que Deus está querendo dizer? Que muitos primeiros serão derradeiros, que muitos vão sair, não vão aguentar. E muitos vão chegar e vão possuir a terra. Muitos vão aceitar Jesus, e você vai ficar para trás. Tomara Deus que não, que vai querer desistir, vai querer sair do barco. Jesus, ele já sabendo disso, ele leu aqui no versículo 31. Outro dia eu estive conversando com uma irmã, de um comércio, junto com um irmão, e ela disse para mim: eu larguei o ciclo de oração. Jesus vai e põe outro no lugar, tira aquele bêbado, aquela prostituta de lá e traz e põe no teu lugar. E ela ganha o céu e você não quer mais saber de Deus, se cansou, se desviou e se morre. É por isso que Deus disse: porém muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Deus pede para que você persevere. Está difícil? Senhor, está difícil. Mas eu ainda quero trabalhar. Eu não quero estar de frente do ciclo de oração, mas eu quero limpar. Senhor, eu não quero limpar, mas eu quero ajeitar. Senhor, eu quero fazer essa outra coisa. Senhor, amém. Deus não quer te bitolar também num único local. Senhor, eu não tive assim, eu não estou me sentindo bem assim, mas eu não quero sair da tua casa, eu quero trabalhar. Eu não estou tocando teclado, mas eu vou me esforçar a tocar uma viola. Eu não canto bem, Senhor, mas eu vou tentar me esforçar para que eu possa pregar a tua palavra. É você não sair, não é você bitolar num único local. Aleluias, louvado seja Deus. Como quer bênção se não produz nada? Jesus disse no Evangelho de João, capítulo número 15, já estamos terminando. Você pensa que foi você que escolheu Deus? Ele que te escolheu. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 16, diz assim: não me escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vai e dê fruto. Que fruto você está dando? Dar fruto. A palavra dar, o que significa dar? Eu vi no dicionário, a palavra dar significa ceder, presentear, oferecer. Eu plantei, eu coloquei aquilo ali, aquela árvore cresceu. E o que será que vai sair? Ela tem que dar frutos. Eu me esforcei tanto, Deus deu saúde para ele, você veio ao mundo, você cresceu, você ficou robusto. O que você está dando para mim, Paulo? Eu soprei o fôlego de vida sobre a sua vida, eu te encharquei, eu te resgatei do lamaçal. Que fruto você está dando? Fruto, dar.
para que vades e produzir muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Esse fruto acabou, se alimentaram, e agora está saindo mais outros frutos. Que fruto que foi? Senhor, agora eu prego a tua palavra, mas eu quero produzir mais, Senhor. Eu quero falar de ti, Senhor Jesus, para as pessoas, Senhor. Eu quero, meu Senhor e meu Deus, passar uma vassoura na calçada da igreja, Jesus. Jesus, eu quero arrumar aquele fio, Senhor, que está ali meio ruim. Eu quero jogar um pouquinho, Senhor Jesus, ajeitar aquela telha. Senhor Jesus, eu quero ajudar o pastor, Senhor. Eu quero perguntar para o pastor: pastor, o que você está precisando? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Aleluias! Louvado seja Deus. Nada de desculpa, irmão. Nada de desculpa. Muitas vezes eu e você, nós falamos assim: e ele? E ela? E ele? E ela? E falaram assim também no Evangelho: Senhor, eu estou fazendo isso, mas e ela? E a Maria? E a Paula? E a fulana? E a ciclana? Olha o que aconteceu no Evangelho de João, capítulo de número 21. Aleluia. Jesus, ele chama Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, ei, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Ô mestre, eu te amo. Olha o que Jesus disse, lá no 21, João 21, 21 diz assim: vendo Pedro a esse, disse, vamos no versículo 20. E Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito. Ele está falando de João. E que dissera: Senhor, quem é que há de trair? Ele está falando do discípulo João, que estava questionando na época, no caso lá da ceia, quem iria trair. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e desse, que será? É como se ele falasse: e aquele outro, que será? Jesus, ele vendo Pedro, olha para Pedro e disse assim, disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que ele venha, que te importa? Segue-me tu. Que te importa se ele não quer ir? Se ele não quer trabalhar para o Senhor, o que te importa? Trabalha você. Nem se ficar sozinho, trabalha você. Não dá desculpa não. Segue-me tu, vai você. Se ela não quer fazer, não faça. Depois eu me acerto com ela. Depois eu me acerto com ele. O que importa é que tu que me sigas, importa que tu que trabalhe para mim. Se ela não quer trabalhar, depois eu me vejo com ela. As bênçãos eu derramo sobre a sua vida. Mas você que ainda nem aceitou Jesus como seu Salvador, em primeiro passo você tem que aceitar Jesus como seu Salvador. E trabalhar para Ele. E seguir o Mestre. Vamos ficar todos de pé em nome de Jesus. Irmão Heleno, canta aquele louvor que você cantou. Eu preciso ser humilde para poder trabalhar. Eu quero servir o Senhor, mas eu preciso me abaixar. Eu preciso ser humilde. Eu não preciso ter vergonha de estar lá na calçada, pegando os papelzinhos e pondo no saquinho de lixo, não. Eu não preciso ter vergonha disso, não. Eu não preciso ter vergonha de vir para a casa de Deus, às vezes simples, para vir limpar a igreja. Eu não preciso ter vergonha não de bater um prego na casa do Senhor. Canta, irmão, em nome de Jesus. Aquela lá do Namã, você viu que você estava cantando. Aleluia. Não tenha vergonha de trabalhar para o Senhor, porque Ele tem te dado o fôlego de vida. Quando meu eu, vamos cantar, igreja? E o meu orgulho, joga esse orgulho fora, irmão. Joga esse orgulho fora. Misturar com as águas do rio, então subirei como Namã curado. Presta atenção. Eu abro você tem aberto a mão tudo que sou, de tudo que você é, para te servir, para servir o Senhor, deixando o seu comodismo, o seu cansaço, a sua doença de lado. Eu abro mão, olá, vai, canta lá, vai, tudo que sou, ajuda nós,
nós, Senhor, abrir a mão disso, Senhor. te adorar, Te adorar, Senhor, te seguir e te servir, Jesus. Canta a igreja, canta a igreja, canta a igreja, canta. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer Desce, desce, e mergulhar nas águas do teu amor. desce, eu preciso descer. Me purifica, Aleluias. eu quero ser livre Olá, Pai, canta lá. como na mão Pede para Deus te limpar. do teu poder. Aleluias. 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 Quando meu Do meu eu e o meu e orgulho o meu orgulho descer comigo e se misturar ajuda o pastor, as águas do rio, ajuda os obreiros, não subir ajuda a puxar a rede, como na mão ajuda, dourado. ajuda a puxar a rede, Eu abro mão puxa junto, de tudo que sou puxa junto com o pastor, pra te servir, aleluia, ó meu Senhor. para te servir, ó meu Senhor. Eu abro mão Você tem aberto mão, de tudo que sou, tem deixado a sua casa e vindo a pé pro Boa Vista, para abrir a igreja e orar a Deus. Senhor. Olá, vai, canta lá, ai, xerei. Quebra Obrigado, o meu Jesus. orgulho, Obrigado, eu Senhor. quero descer Toda honra, Pai. e mergulhar toda glória seja dada a ti, nas Jesus. águas do teu amor. Me purifica, Aleluias. eu quero ser livre Aleluias. como na mão do teu Obrigado, Jesus. poder. Obrigado, Senhor Jesus. Toda honra, Pai, e toda glória seja dada a ti. Quebra o meu orgulho, Quebra o nosso orgulho, Senhor Jesus. eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder, como na mão do teu poder. Eterno Deus, poderoso, grande Deus, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por esta palavra que o Senhor tem enviado em nossos corações. Pai, estou disposto, ó Pai, fazer a Tua obra. Estou disposto, Senhor, a não olhar para trás, Senhor, mas ir em frente, ó Pai, fazendo a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. Eu peço que os Teus filhos aqui que ouviram esta palavra, Pai, o Teu servo irmão Paulo, nós vamos olhar para frente, Senhor, que nós jamais vamos recuar, mas nós vamos prosseguir na Tua presença, Senhor. Eu te peço isso, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, e te agradeço, Senhor, por tudo, por todos os irmãos que estiveram aqui, também aqueles que não puderam estar, Senhor. Eu peço as Tuas bênçãos, eu peço que o Senhor guarde os livre de todo mal, Senhor, nos leve em paz para os nossos lares, nos abençoe e nos livre de todo mal, Senhor. Isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.